Você lembra quando você era criança e tinha o maior medo de dormir sozinha no seu quarto? Ou até hoje tem, né, no caso, já que alguma coisa podia aparecer, monstros, uma assombração, qualquer coisa, assim, a qualquer momento? Para Jennifer, esse pesadelo se tornou a sua pior realidade. Eu sou Érica Miranda e esse é o Casos Reais, se você ainda não conhece a gente. Se você já conhece a gente, você já sabe o que eu vou pedir para você fazer, então vai lá no meu Instagram, @erica com K, Mirandas com S no final. Por favor, compartilhe esse episódio lá nos seus stories e me marca, que eu sempre tô de olho. E como sempre, por favor, deixe uma nota aqui pra gente no podcast, dá aí uma nota 5 que a gente merece. E também não deixa de conferir lá nosso YouTube, que eu estou postando direto por lá. E agora temos o site do Casos Reais, www.casosreaispodcast.com.br. E lá você consegue mandar a sua sugestão de caso, que foi como esse aqui. Esse daqui foi uma sugestão que eu recebi lá no meu e-mail essa semana. Eu li na hora, falei, verdade, preciso fazer esse caso. Hoje a gente vai falar sobre Jennifer Schuett, uma mulher que faz qualquer um, né, que né, teve pesadelos aí na infância, que parece até um conto de fadas com essa história. Mas antes de começar o caso, eu quero avisar duas coisinhas. A primeira é que esse é mais um dos nossos casos aí que podem acionar gatilhos sérios sobre abuso sexual, abuso infantil, violência física, suicídio e mais algumas coisinhas aí. Então, se você é sensível a qualquer um desses temas, sugiro não seguir adiante, tá bom? Acho que você já espera isso estando aqui. Mas a segunda coisa que eu quero avisar, justamente por causa desse combo de coisas terríveis, é que essa história tem um final feliz, se é que podemos dizer isso, né? Apesar dos apesares, tem um final feliz. Mas é que falamos aqui de tantas vítimas que têm suas histórias interrompidas, que lidar com o caso, que tem uma sobrevivente, é algo que dá fôlego aí para a gente acompanhar a história. E essa tem um pouco de tudo isso que é bem familiar a qualquer um de nós, porque todo mundo aqui já foi criança e sentiu medo, né, do escuro, medo de monstros, medo do que a gente não consegue ver. E os adultos ao nosso redor costumavam dizer que isso era besteira, que monstros não existem. Só que eles existem sim, e a Jennifer descobriu isso da pior maneira possível. Vamos chamar a vinheta e vamos pro caso dessa semana. Essa história se passa em Dixon, no estado do Texas, nos Estados Unidos. No ano de 1990, a Jennifer tinha 8 anos de idade e tinha passado de ano para a terceira série. Ela amava curtir a vida dela, a escola e adorava aprender coisas novas. Como a maioria das crianças de 8 anos, ela tinha muito medo do escuro. E por isso ela dormia todos os dias na cama da mãe dela, a Ellen. Ela diz que se lembra de achar essa dinâmica confortável, já que as duas moravam sozinhas na casa e tudo o que tinham era uma outra. Mas em uma noite, estava difícil cair ali no sono e a Ellen perguntou se só naquela noite a Jennifer não podia ir dormir em seu quarto, já que ela tinha que pegar no trabalho, né, no serviço no dia seguinte, e a menina disse, abre aspas, sim, mamãe, mas só porque eu te amo muito, fecha aspas. E lá se foi ela, enfrentar seus medos de dormir sozinha pela primeira vez em muito tempo. Queria aqui abrir um espaço para dizer que eu costumava muito dormir com a minha mãe, né, quando eu era mais nova, até, sei lá, adolescente, eu dormi muito com minha mãe, não por medo, mas porque eu morava no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro era muito quente. E quem viveu a época do Rio de Janeiro no verão, quem vive o Rio de Janeiro no verão, sabe que ar ligado é caro. Os problemas brasileiros. Então a gente dormia no mesmo quarto para poder aproveitar o mesmo ar. Enfim, era só um negócio pessoal. Ela acendeu, então ela foi dormir no quarto dela, sozinha, depois de muito tempo. E ela acendeu um abajur, bem grande que ela tinha no quarto, e começou a ler livros até que finalmente dormiu. Há quem possa dizer que o que acontece logo depois é o destino, né, ou coincidência. Não importa o nome que a gente pode dar para isso, é que aquela noite em que Jennifer dormiria sozinha por amar muito, né, a própria mãe, mudaria a vida delas para sempre. Porque ela dormiu sim, mas a sua mãe não a encontrou na sua cama no dia seguinte.
e a janela do quarto estava aberta. Desesperada, Ellen foi à procura de ajuda para encontrar a filha, que não ficou desaparecida por muito tempo. Ainda na tarde daquele dia, crianças que brincavam por um terreno gramado literalmente tropeçaram no corpo de Jennifer, que estava absurdamente ferido. Ela estava seminua e tinha um corte em sua garganta que ia de orelha a orelha. Mas também tinha pulso. E ela foi levada ao hospital muito rapidamente. Jennifer foi tratada, mas o corte, que não tinha atingido nenhuma artéria na garganta, acabou danificando seriamente, né, as suas cordas vocais. Era como se elas tivessem sido rasgadas. Os médicos não achavam que ela poderia falar novamente, nunca mais. E quando abriu os olhos, por muito tempo, ela não quis. Aos 8 anos de idade, em uma cama de hospital, com a garganta completamente cortada, além de ferimentos de abuso, a Jennifer acordou, aterrorizada com o mundo à sua volta. A equipe médica estava preparada para um retorno bem traumático, mas o que eles viram era ainda mais preocupante. A Jennifer não queria ser tratada por homens e não queria falar com policiais homens também. Ela simplesmente não conseguia confiar nessas pessoas e ela se desesperava muito quando eles chegavam perto. Foi uma surpresa para todo mundo aquela reação, já que as pessoas ficam mais tranquilas quando se veem rodeadas de policiais depois de um ataque. Só que essa definitivamente não seria a última surpresa de quem acompanhava Jennifer naquele momento. Ainda bem relutante em estar perto de policiais, médicos ou enfermeiros homens, e sem poder se comunicar verbalmente, a Jennifer começou a contar através de bilhetes o que se lembrava daquela noite. E a riqueza de detalhes que ela deu foi assim impressionante. Eu vou contar para vocês. A Jennifer Chouet sempre foi considerada uma menina muito inteligente. Ela era sagaz mesmo. Ainda que tivesse só 8 anos, ela era uma menina muito esperta e bem consciente a tudo ali ao redor dela. A sua mãe, a Ellen, diz que a garotinha sempre foi muito parceira. Nunca deu trabalho, tirava boas notas no colégio, né, na creche, e se relacionava muito bem com todo mundo da região. Ela era extrovertida, brincalhona e observadora. Adorava fazer muitas perguntas, como toda criança curiosa. Mas Ellen dizia que Jennifer fazia mais. Ela sempre queria ir a fundo em cada novo assunto. Isso fez com que ela pudesse resolver o próprio caso, mas se espera que ainda tem muita história pela frente. Nesses bilhetinhos que ela escrevia, a Jennifer narrou esses acontecimentos com muita riqueza de detalhes, que era praticamente impossível que ela tivesse imaginado aquelas coisas com tantos detalhes, sabe? Ela disse que quando acordou, ela se viu nos braços de um homem que corria para longe da sua casa, sem entender o que estava acontecendo. Ela tentou gritar, mas ele tapou a sua boca. Em um momento, ele a colocou em seu colo no carro e a levou a uma espécie de estacionamento. O cara tentava acalmá-la, dizendo que era um policial à paisana e que tudo ficaria bem. Ainda que quisesse muito acreditar que aquilo fosse verdade, né, por causa da situação, ela ficou muito assustada. No caminho para onde quer que eles estivessem indo, eles passaram na frente da casa dos avós de Jennifer. E foi aí que ela entendeu que tinha sido sequestrada. Afinal, se aconteceu alguma coisa na casa dela e eles passaram direto pela casa dos familiares, que sentido faria aquilo, né? Para piorar, o tal policial parou o carro no estacionamento da escola dela. E já tomada por desespero naquele momento, a Jennifer ouviu o cara sugerir que ela ficasse olhando para a lua, que quando a lua fosse embora, a sua mãe viria buscá-la. O tempo passou e o homem ficava fumando e tomando cerveja, enquanto a Jennifer ficava ali ansiosa pela mamãe chegando, né? Cadê minha mãe? Ela pensava. Mas ela já temia o pior. Quando o sol estava nascendo, a Jennifer ouviu ele dizer, abre aspas, sua mãe não vem, fecha aspas. Então ele deu partida no carro e começou a dirigir para uma rua sem saída. Jennifer, no que ela descreve como puro pânico, viu o cara colocar uma faca em seu pescoço e perguntar se ele estava assustando ela. O homem agarrou o seu pescoço e ela desmaiou.
E ao voltar, né, desse ataque, desse desmaio, ainda com vida, ela estava grogue, claro, né? E ela percebeu que estava nua e sendo arrastada pelos calcanhares pela grama. Então, fez o que só uma criança de 8 anos, muito inteligente e observadora, conseguiria fazer numa situação dessas. Se fingiu de morta. Meu Deus. O homem, então, a deixou para morrer no meio do nada, em cima de um formigueiro. Mais uma vez, muita gente pode dizer que isso é uma coincidência, destino, sorte. E mais uma vez, o nome não importa. O fato é que ter sido deixada ali, em cima do formigueiro, foi crucial para sua sobrevivência. Jennifer teve lapsos de consciência, o que pode significar que ela desmaiou algumas vezes, mas as picadas das formigas a traziam de volta. E em cada uma dessas vezes que ela ficava surpresa de não ter morrido ainda mais porque ela tentou gritar e não conseguia por causa da voz dela, né. Ela tentou levantar a cabeça e não conseguiu. E quando ela colocou a mão na garganta, ela viu que ficou cheia de sangue. Sem saber se já tinha morrido ou se ainda estava ali, ela sentiu alguém tropeçando no seu corpo. Logo mais, um policial, dessa vez fardado, repetia exatamente isso para ela, abre aspas: "Você foi encontrada, vai ficar tudo bem, apenas fique comigo", fecha aspas. A última coisa que ela se lembra dessa cena foi ser colocada no helicóptero para ir para o hospital. Lá ela chegou acordada e consciente, e a equipe médica podia ver que ela estava muito assustada. E os ferimentos eram tão graves que, nesse ponto, a polícia tinha certeza absoluta de que teria que trabalhar em um caso de homicídio, porque ela não iria sobreviver. Só que os médicos que estavam atendendo a Jennifer disseram que, apesar dos traumas, ela estava com as vias aéreas limpas, sem sangramento, o que deixava todo mundo com muita esperança de que ela fosse se recuperar. Após receber o tratamento, Jennifer entendeu que a única forma de encontrar um homem que fez esse horror com ela, né, era se lembrando do máximo de detalhes possível. E quando descreveu essa história, já ficou bem clara a razão pela qual ela não confiava em policiais homens, né? Imagina o medo dessa menina de 8 anos, depois desse trauma terrível, em se ver cercada de policiais, sendo que o monstro que a atacou tinha dito para ela naquele início, né, antes de atacá-la, que ele era um policial. E isso, de certa forma, poxa, uma criança de 8 anos, ela acha que o policial tá ali para ajudá-la, né? Imagine ainda esse nível de racionalização, de saber que o único jeito de pegar o cara era se lembrando dos detalhes e ela teria que fazer isso, ninguém podia ajudar ela com isso. Revisitando a pior experiência da vida dela, uma menininha de 8 anos. Na rua, a polícia continuava investigando tudo e chegou a encontrar roupas de criança perto do local onde a Jennifer foi encontrada. Junto disso, uma cueca de adulto e guardou tudo como evidência, já que poderia existir DNA do abusador nessas peças. No hospital, Ellen, a mãe de Jennifer, e Sharon, a enfermeira que cuidava dela, faziam perguntas enquanto a menina, sem conseguir falar, escrevia respostas em formas de bilhetes. Uma dessas respostas foi crucial para desenrolar, né, para ajudar na investigação. Ela escreveu que o homem tinha dito o seu nome. Era Dennis. Ele parecia meio gorduroso, segundo ela, e tinha uma cicatriz no rosto. Ela mesma desenhou no papel o que se lembrava, do tamanho da cicatriz e onde ela estava. 4 dias depois do ataque, um retrato falado foi feito, com as características mais detalhadas que a Jennifer conseguiu dar. A artista forense que fez esse retrato falado, chamada Lois, deu a ela várias referências de pele, cabelo, tipo de barba, tipo um álbum de figurinhas. E a Jennifer apontava aquelas características que mais se assemelhavam ao que ela lembrava. Quando ficou pronto, o retrato foi distribuído por vários pontos da cidade e do estado. Pela TV, foi amplamente divulgado, né. Lembre-se que era 1990, naquela época a gente não tinha celular, rede social, essas coisas. Então a comunicação de crimes e a distribuição de retratos falados dos suspeitos não era tão rápido como agora. Por mais que fosse ali na TV e tal, divulgasse nos jornais, ainda assim demorava ali um dia para a pessoa conseguir ler o jornal, abrir o jornal e ver o que aconteceu, 24 horas, né, para um novo jornal sair, você ver a foto. Ou passava no jornal, aí a pessoa que não assistiu ia só assistir no jornal do dia seguinte. Enfim,
Você não abria o seu celular e via, né? Compartilhava com as pessoas. E enquanto o paradeiro do cara não era descoberto, a Jennifer seguia no hospital. Se a essa altura aí você acha que tudo o que aconteceu com ela foi um milagre, escuta essa agora. Um belo dia, ela começou a emitir sons. A menina de 8 anos, que teve as cordas vocais rasgadas, começou a emitir sons. E de repente, ela estava falando. Eu não me canso de falar que ela tinha só 8 anos, porque isso é bizarro, isso é incrível. Essa menina, meu Deus, que menina! Não tão incrível era a perspectiva da vida fora do hospital, já que ela era uma vítima de ataque sexual que sobreviveu. E isso pode representar um grande problema para ela mesma, né? O caso estava nas manchetes, na TV, imagina. Se o abusador percebe que ela está viva e que pode identificá-lo, poderia vir atrás dela e terminar o que ele começou, né? Com a família inteira. Já que ele sabia onde encontrar ela, sabia onde ela morava, sabia de tudo, né? Isso assombrou a Jennifer por boa parte da sua vida. Isso mostra que uma noite de pesadelo pode não acabar em uma noite, mas durar anos e anos. E o pior é que quanto mais o tempo passava, mais todo mundo se frustrava, porque ninguém encontrava o monstro que quase matou a Jennifer. Ela tentou seguir a sua vida, se formou na escola, foi para a universidade, conseguiu um emprego na biblioteca infantil, tentou chegar o mais perto possível da normalidade depois do que fizeram com ela. Mas sempre tinha essa sombra na vida dela, sabe? Esse medo constante de que essa pessoa pudesse voltar e matá-la. E tinha muito medo de homens, imagina. Sempre que ela via um homem na padaria, na rua, em qualquer lugar, ela tinha medo de que fosse ele, um monstro. E ficou com ainda mais medo do escuro, de dormir sozinha, né? Isso durou até que ela encontrasse Jonathan, um homem que, segundo ela, era seu maior fã e torcedor. E ele começou a fazer que os muros dela, né, fossem. E ele começou a ajudar ela com todo esse problema que ela tinha com homens, né? Esse trauma que ela tinha. E 18 anos depois do ataque que a Jennifer sofreu, um outro homem importante entrou em sua vida, o detetive Tim Cromie. Ele disse que tentaria solucionar o caso dela até o seu último dia de trabalho. E isso devolveu a ela esperanças, né? Então, mesmo frustrada com todos esses anos sem solução, ela se voluntariou a ajudar novamente o policial, né, a polícia a achar esse cara. A vontade de encarar o seu monstro era tanta que ela se tornou novamente protagonista da investigação. Tudo o que ela se lembrava, ela dizia. Ela queria olhar nos olhos dele e dizer que tinha sido vitoriosa, que ele não tinha conseguido tirar a vida dela. E lembra daquelas roupas que os policiais encontraram? As roupas de Jennifer, a cueca, enfim, o que eles encontraram lá na cena do crime? Pois é, elas foram revistas pela equipe, né? Eles abriram ali e analisaram de novo pela equipe de Tim Cromie e enviadas para o FBI. Como o caso tinha acontecido há 18 anos, analisar o DNA daquelas peças de evidência não era prioridade. E um ano depois, 19 fucking anos depois do ataque, a polícia de Dixon, no Texas, recebeu a ligação que tanto esperava. Temos uma correspondência, foi o que disse a voz do outro lado da linha. Isso significava que o DNA das roupas tinha batido com material genético em um banco de dados do FBI. E a pessoa ainda disse, abre aspas, o nome do suspeito é Dennis Earl Bradford, fecha aspas. Só que a polícia nunca tinha dado um nome, nem sabia que tinha um nome completo. Mas o primeiro nome era indiscutível, né? Resumidamente, Dennis Earl Bradford foi preso em 1997 no Arkansas, nos Estados Unidos, por violentar uma mulher que conheceu em um bar. E o DNA bateu, né? E Tim Cromie recordou imediatamente do que a Jennifer tinha falado, né, 18 anos atrás para a polícia, naquele bilhete. Ele disse que seu nome é Dennis. Esse era o bilhete, né? E a polícia do Arkansas mandou uma foto do suspeito para a polícia do Texas. E pronto. O homem da foto era idêntico ao do retrato falado.
E um dos policiais ainda disse, né, que parecia que a pessoa que tinha feito, o artista que fez o retrato falado, tinha olhado para a foto da carteira de motorista de Dennis, de tão perfeita que era. Escavando informações, eles chegaram à conclusão de que Dennis tinha morado em Dickinson na época do crime. E já que tudo batia, se eles conseguissem provar a culpa dele, ele poderia pegar prisão perpétua. Se até aqui a história é inacreditável, quando Dennis foi chamado para depor, o negócio fica bizarro. Escuta essa. Ele estava casado, tinha 3 enteadas, era soldador na cidade de Little Rock e vivia uma vida acima de qualquer suspeita. Os policiais queriam que ele desse uma confissão, já que essa é a chave para conseguir uma condenação. Então, em determinado momento, perguntaram para ele: "Você já ouviu falar de Jennifer Sweet?" Ele disse que sim, que viu na TV, que rezou por ela. Então perguntaram a Dennis se ele já tinha tido algum contato com ela alguma vez. E ele disse que sim. Pediram que ele falasse sobre isso e Dennis negou. Os detetives perguntaram por que ele não falaria. E ele se limitou a dizer, abre aspas, vocês fizeram o dever de casa. Fecha aspas. Ele sabia que tinha sido pego. Um dos agentes que pegava o depoimento disse que ele precisava falar o que tinha feito para que Jennifer finalmente tivesse um fechamento na sua história. E Dennis disse apenas que, abre aspas, não passa um dia sem que eu pense naquela garotinha. Ela era inocente e eu era um doente, pervertido, fudido, fecha aspas. Eu não a conhecia, não sei por que entrei naquele apartamento, fecha aspas. Relutante, ele confessou tudo e disse que tentou suicídio por algumas vezes depois do que fez com a Jennifer. Uma delas, logo depois do que aconteceu, quando ele foi levado para a ala psiquiátrica de um hospital. O mesmo hospital em que Jennifer ficou internada. Então, os agentes contaram para ele que Jennifer estava viva e ele chorou. Assinou a confissão e foi para uma cela onde ficaria preventivamente. Tim Cromie ligou para Jennifer. Contou que tinha o cara, que tinha encontrado ele, e ela ficou muito aliviada. Tinha 19 anos de coisas para poder dizer a ele. Só que ela não teve essa oportunidade, porque Dennis cometeu suicídio por enforcamento em sua cela. Dennis cometeu suicídio por enforcamento em sua cela, antes dele ser julgado pelo crime que cometeu. Finalmente, Jennifer poderia ter paz, sabendo que a pessoa que, esse monstro que realizou o seu pior pesadelo, não poderia mais machucá-la. Mas ainda tinha algo no seu peito que ela queria colocar para fora. Então ela escreveu uma carta que leu sentada em cima do túmulo de Dennis, dizendo que tinha sido vitoriosa. Ele tinha tentado calá-la, mas o que conseguiu foi o completo oposto. Ela sobreviveu e nunca mais parou de falar. Enquanto lia as coisas que tinha escrito para ele, né, perguntou para seu marido, Jonathan, se ele achava que Dennis podia ouvi-la. Nesse momento, uma formiga picou a sua perna, né? Essa foi a sua resposta. Hoje, Jennifer é casada com Jonathan, tem uma filha, Jenna, e um filhinho, o Jonah, e advoga em prol das vítimas de estupro. Esse é, segundo ela, o seu final feliz para uma grande tragédia. É isso, gente. Agora é hora da minha opinião, né? Vocês sabem que todo final de episódio eu trago a minha opinião. Esse caso é um caso muito forte, né? E, enfim, como mulher, a gente sempre se sente muito mais tocada nesse tipo de caso. Eu me sinto muito tocada nesses casos. Também agora a gente tem a nova roteirista, a Laís. Ela tem uma filha pequena, uma bebê. Imagina, sabe? Eu fiquei pensando muito. Imagina você estar lendo uma história dessa, sabe? Você está pesquisando. Como mãe, como filha, a gente se sente muito nessas situações, né? Você está em casa, na sua cama, e, enfim, uma coisa dessa pode acontecer, sabe? É muito triste que ele ficou vivendo durante 19 anos livremente, teve filha, né, acabou, também machucando a família que ele estava criando, com certeza ficou machucada, né, por não saber quem eles tinham dentro de casa. E também ele tinha cometido outros crimes, né, ele tinha feito aquilo com uma outra mulher.
Imagina você, sabe, esse cara estava aí 19 anos, como é que não encerraram esse caso antes, né? Eu acho que isso foi muito bizarro, eles demoraram muito para encerrar esse caso, tendo tudo ali para conseguir encerrar, né. Claro que os anos, né, também ajudaram, com o DNA, claro que o DNA a as a pesquisa de DNA, banco de dados, ele não tinha cometido um crime na época, né, que ele fez isso com a menina, ele não tinha ele no banco de dados, agora tinha. Então, foi isso que ajudou também. Felizmente, a Jennifer conseguiu sair dessa, ela foi muito forte, ela foi uma garotinha com muita força de vontade, né, e tudo contribuiu, né, não era para ela ter ido embora, tudo contribuiu para ela estar com vida e poder aí levar essa história para frente, né, para poder alertar tantas mulheres, para poder ajudar, advogar agora em prol das vítimas de estupro. Eu queria saber a sua opinião, o que que você acha disso? Você acha que realmente nesse caso a polícia dos Estados Unidos deu mole ali com ele, poxa, tendo um cara que se chamava Dennis, que acabou indo para o mesmo hospital que ela, imagina se eles se cruzam nesse hospital, sabe, olha que loucura. Ela achando que está num lugar, safe, um lugar seguro, imagina se ela encontra no mesmo hospital que ela estava internada, o cara que fez isso com ela, imagina. E de tudo ela foi vitoriosa, desde o momento de conseguir sobreviver àquela situação, ao momento de voltar a falar, ao momento de tentar relembrar das situações para poder ajudar a encontrar o cara, até o ponto de conseguir tirar esse problema, esse trauma que ela teve com homens, né. Porque ela conseguiu casar, conseguiu ter filhos, mesmo depois de todo esse trauma que ela sofreu. Imagina, como é que você vai, meu Deus, se relacionar com um homem depois de tudo isso, sabe. Fico muito feliz por ela. E isso pra mim significa ser mulher, né. A gente sobrevive a tudo todos os dias, a tudo. E é isso, gente, quero saber a opinião de vocês. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E se você ficou até aqui, não se esqueça de compartilhar esse episódio com seus amigos. Fazer aí, por favor, é isso que ajuda a gente aqui no Casos Reais. Vai lá, me segue no Instagram, @erica com K, Mirandas com S no final, e compartilha esse episódio aqui nos seus stories, me marcando. É isso. Vejo vocês na próxima semana com mais um caso novo.